Bom dia, boa tarde ou boa noite, a hora em que o estimado estiver a ouvir. Respondo pelo nome de Rabia Pedro, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, cursando Contabilidade e Auditoria. Venho por este meio apresentar-vos a norma 12. Bom, a norma 12 retrata sobre impostos sobre o rendimento corrente e deferidos. O meu trabalho está estruturado da seguinte maneira. Temos aqui primeiramente, temos aqui começando a introdução, diferenças entre a contabilidade e as regras fiscais, a norma aplicável, definições, o método de efeito fiscal, reconhecimento de ativos por impostos diferidos e de passivos por impostos diferidos. Temos a mensuração, contabilização de impostos correntes diferidos, apresentação, dúvidas frequentes e, por fim, os exercícios. Bom, como eu havia dito antes, que vou aqui apresentar a norma 12, que são impostos sobre o rendimento correntes diferidos neste caso. O objetivo desta norma um dos objetivos desta norma é garantir que os efeitos fiscais das transações sejam reconhecidos corretamente na contabilidade. Então, tenho aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, se a empresa teve lucro tributável, surge um imposto a pagar. Então, se pagou impostos, o mais surge o ativo a recuperar. Então, é mais para isso que serve a norma 12. Temos aqui o âmbito desta norma inclui impostos sobre o rendimento baseados em lucros tributáveis nacionais e internacionais. Bom, a NIRF 12, ou seja, a norma 12, aplica-se à contabilidade, ou seja, à contabilização dos impostos sobre o rendimento, tanto nos impostos correntes como também nos impostos diferidos. Então, essa norma também abrange impostos baseados no lucro tributável e também impostos nacionais e estrangeiros sobre o rendimento. E há algumas retenções sobre dividendos, né, pagos por subsidiários e associados a empreendimentos conjuntos neste caso. E essa norma trata do reconhecimento de impostos, como eu disse antes, e da mensuração dos impostos, trata também da apresentação das demonstrações financeiras, trata também das divulgações das informações fiscais. E a norma 12 não aplica-se. A norma 12 não aplica-se. Ou seja, não está aplicada diretamente na contabilização dos subsídios do governo, dos créditos fiscais do investimento. Porém, trata das diferenças temporárias relacionadas com esses elementos. Então, é basicamente isso que trata, o âmbito, que vem a ser o âmbito. É o que aplica-se e o que não pode se aplicar na tal norma. A base fiscal desta norma diz que a base fiscal é a quantia atribuída a um conjunto a um ativo ou passivo para efeitos da tributação, neste caso. Ela serve para comparar o valor contabilístico com o valor aceite fiscalmente
E essa base fiscal, ou seja, tem base fiscal de um ativo. Então, a base fiscal de um ativo, ou seja, é uma quantia que pode ser deduzida fiscalmente no futuro quando o ativo for recuperado ou utilizado. E temos alguns exemplos, temos exemplo de uma máquina. Por exemplo, uma máquina que custa 100 mil meticais. Depreciação fiscal aceite são de 40 mil meticais. Então, a base fiscal será igual a 100 mil menos aquele 4 mil, aquele 40 mil que foi rejeitado, que foi da depreciação fiscal. Então, que nos dá o total de 60 mil meticais. A base fiscal da máquina é de 60 mil meticais. Então, essa base fiscal, ou seja, a base fiscal de um passivo, é o valor contabilístico do passivo menos as quantias que poderão ser deduzidas fiscalmente no futuro. Por exemplo, uma provisão contabilística do valor contabilístico de 20 mil meticais e ainda não aceite fiscalmente. Então, a base fiscal será de 20 mil menos 20 mil. É um exemplo de um passivo. Então, será total zero, porque é 20 menos 20 mil. Então, a base fiscal será de 0 meticais. Temos aqui as diferenças entre contabilidade e regras fiscais. A contabilidade procura mostrar a situação real da empresa. Queremos comparar a contabilidade e regras fiscais. Então, a contabilidade, como havia dito antes, né? A contabilidade procura mostrar a situação real da empresa, que é o patrimônio, que são os lucros, as despesas e o desempenho financeiro. Ela segue as normas contabilísticas como a NIRF neste caso. E o objetivo, né, da contabilidade é fornecer informações verdadeiras e úteis para os gestores, para os investidores, para os bancos e o Estado. Então, as regras fiscais são definidas pela lei tributária para calcular os impostos que a empresa deve pagar ao Estado. Então, o objetivo, né, das regras fiscais é determinar quanto o imposto será pago, determinar qual é o imposto que será pago de uma certa empresa, de uma certa mercadoria, podemos assim assumir. Então, as regras fiscais servem para isso, para não te cobrarem impostos e ficares prejudicada porque te levaram mais imposto e ficaste sem lucro. Então, faz-se esse tipo de regras para fazer o balanço de quanto é que tu vais ser removido, a taxa que será removida de si, da sua empresa, da sua mercadoria e assim sendo. Então, ela determina, né, o objetivo é determinar quais despesas podem ser aceitas, né, e quais rendimentos serão tributados neste caso, porque nem tudo é para tributar. Então, a principal diferença desses dois aspectos da contabilidade e regras fiscais é que pode ser reconhecido certos gastos ou rendimentos que a lei fiscal não pode aceitar, ou seja, não aceita imediatamente. Por isso, o lucro contabilístico pode ser diferente do lucro tributável.
É por isso que eu estava a explicar antes. É o que eu estava a explicar antes, por exemplo. Um exemplo simples. A empresa reconhece uma provisão de 50 mil meticais na contabilidade. Por exemplo, na contabilidade, a despesa é reconhecida, mas fiscalmente a lei pode não aceitar essa despesa. Agora, então, existe uma diferença entre o valor contabilístico e o valor fiscal. E temos também, existem alguns tipos de diferenças. Temos aqui a diferença permanente e as diferenças temporárias. Nas diferenças permanentes, não tem impacto fiscal, por exemplo, multas, despesas, confidências. E as diferenças permanentes, neste caso, são diferenças que aparecem apenas uma vez. Nunca serão ocorridas no futuro, não geram impostos diferidos. Por exemplo, como havia dito antes, multas, despesas, confidências, despesas não aceites fiscalmente. Elas funcionam da seguinte forma. A contabilidade reconhece a despesa, mas a fiscalidade não reconhece. Por exemplo, na multa de 10 mil meticais, na contabilidade entra como gasto, mas na fiscalidade não reduz imposto. Então, essa diferença é permanente porque nunca será aceite. Então, temos as diferenças temporárias. Nas diferenças temporárias, impactam futuramente, por exemplo, provisões, revalorizações de ativos. Então, são diferenças que irão desaparecer no futuro. Essas diferenças afetam impostos do futuro, originam impostos diferidos. Por exemplo, provisões, revalorizações, depreciações, diferentes entre contabilidade e fiscalidade. Em um exemplo simples, a empresa cria uma provisão de 20 mil meticais. A contabilidade aceita agora, a fiscalidade só aceitará quando houver pagamento. Então, hoje existem diferenças, no futuro elas podem desaparecer. Então, é basicamente isso que acontece nos tipos de normas, de diferenças entre as permanentes e as temporárias. Temos aqui as normas aplicáveis. Nas normas aplicáveis, a norma 12 diz que regula o reconhecimento dos impostos correntes. Temos aqui impostos de passivos diferidos, ativos por impostos diferidos e a base fiscal. Então, a norma aplicável é a norma que regula impostos correntes, ou seja, a norma 12 regula impostos correntes, regula impostos diferidos. Então, os impostos correntes é um imposto do período atual e calcula-se sobre o lucro tributável do ano. Por exemplo, se a empresa teve lucro, pagará impostos agora. Então, nos passivos por impostos diferidos, é um imposto, né, que será pago. É um imposto que será pago no futuro. Surge quando a empresa paga menos impostos hoje, mas pagará mais depois. Então, há o exemplo de depreciação fiscal maior que a contabilização. No resultado, os impostos reduzem, ou seja, impostos reduzidos hoje, mas há impostos maiores no futuro. Então, ativo por impostos diferidos. Os ativos por impostos diferidos é um conjunto ou seja, é um valor que poderá reduzir impostos futuros que surgem quando a empresa não consegue beneficiar fiscalmente agora, mas poderá beneficiar no futuro.
Então, temos aqui alguns exemplos: prejuízos fiscais, provisões, crédito fiscais. Então, essa base fiscal, né? A base fiscal que é um valor que é aceito pela lei fiscal para calcular impostos. Isso relaciona o valor contabilístico e a base fiscal. Quando são diferentes, nasce uma diferença temporária. Então, é basicamente isso que trata a norma aplicável em cada um desses setores que temos aqui: passivos dos impostos diferidos, ativos dos impostos diferidos e a base fiscal. Então, temos aqui alguns métodos dos efeitos fiscais. Os métodos método passivo reconhece os ativos e passivos por impostos diferidos com base em diferenças entre valores contabilísticos e fiscais. Então, a norma usa o método passivo. Esse método compara a contabilidade e a fiscalidade, o valor contabilístico e a base fiscal. Diferença entre os dois gera um ativo por impostos diferidos, gera também o passivo por impostos diferidos. Na prática, diz que o passivo, ou seja, primeiro passo 1, é verificar o valor contabilístico. Passo 2, verificar a base fiscal. Verificar o valor contabilístico, tens que confirmar quanto é que tem na tua empresa. Verificar a base fiscal, quando é que a empresa deve pagar como imposto, neste caso. Devemos verificar a comparação dos dois valores para ver qual dos valores está no auge. Temos que, se houver diferença, calcula-se os impostos diferidos. Temos aqui alguns exemplos. A máquina do valor contabilístico de 100 mil meticais. A base fiscal são de 70 mil meticais. A diferença, então fazemos os 100 mil vezes 32%, que nos dá 96 mil meticais. Então, existe um passivo por imposto diferidos, né, de 96 mil meticais. Temos aqui o reconhecimento de ativos e passivos diferidos. Então, no reconhecimento, o passivo por imparidade diferente, elas são impostos que a empresa irá pagar no futuro e que devem ser reconhecidos quando exigem. Determinar temporariamente, ou seja, diferentes temporárias tributárias. Por exemplo, a empresa usa uma depreciação fiscal maior que a contabilística. Então, ela pagará mais no futuro. Então, surge um passivo por impostos diferidos. Então, os ativos por impostos diferidos são aqueles valores que poderão reduzir impostos no futuro, que são, ou seja, se houver, a empresa se tiver lucros futuros, porque sem lucro não haverá impostos para reduzir. A empresa deve ter prejuízos este ano. Esse prejuízo pode reduzir impostos de anos futuros, neste caso. E temos aqui em contabilização. Bom, na
contabilização. A regra geral, ou seja, a contabilização são impostos correntes e diferidos registrados no resultado, exceto se realizados com itens diretos no capital próprio, por exemplo, a revalorização. Em aquisições de negócios afetam a goodwill neste caso. A contabilização, como regra geral, são, ou seja, os impostos correntes diferidos são registrados no resultado do exercício, ou seja, entram como gasto ou rendimento do período. Exceções. Nas exceções temos alguns itens do capital próprio. Se o imposto estiver relacionado com revalorizações, reservas ou capital próprio, então o imposto também vai para o capital próprio. Na aquisição dos negócios, quando há compra de empresas, os impostos diferidos podem afetar a goodwill, como eu expliquei antes, né? Então, o reconhecimento de ativos e passivos diferidos constam aqui os resultados em 3 situações. Diferenças temporárias dedutíveis, consta aqui prejuízos fiscais reportáveis, créditos fiscais não usados. Então, nas diferenças temporárias dedutíveis, são despesas reconhecidas contabilisticamente, mas ainda não aceitas fiscalmente. Por exemplo, provisões em paridade no futuro poderão reduzir imposto. Agora, os prejuízos fiscais reportáveis são, ou seja, se a empresa teve prejuízo, poderá usar esse prejuízo para menos impostos no futuro. E créditos fiscais, nos créditos fiscais não usados, diz que são benefícios fiscais que ainda não foram utilizados, podem ser usados futuramente para reduzir impostos. Eu vou explicar antes aqui sobre as diferenças temporárias, métodos. Temos aqui os métodos dos impostos a pagar. Bom, nos métodos dos impostos a pagar, corresponde ao valor do imposto a pagar, não se levando em conta o efeito fiscal futuro das diferentes temporárias. Então, o que esse método faz? Ele reconhece apenas o imposto que deve ser pago no período atual e também considera somente o imposto corrente, não reconhece impostos diferidos. Funciona da seguinte forma: a empresa calcula o lucro tributável, os impostos do ano, depois registra apenas esse valor. Então, a fórmula que é usada é o imposto a pagar igual a lucro tributável vezes a taxa do imposto. Então, esse tipo de fórmula que usamos. Exemplo seria o lucro tributável, por exemplo, são 100 mil meticais. Então, a taxa do imposto, 32%. Então, o cálculo fazemos 100 mil vezes 32%, que nos dá 32 mil. Então, esse imposto, ou seja, imposto a pagar são de 32 mil meticais. Nas limitações desse método, esse método ignora diferenças temporárias, não mostra efeitos fiscais futuros possíveis, não apresenta a situação fiscal completa da empresa e esta norma utiliza o seguinte método: o método fiscal, o método do efeito fiscal
ou o método do passivo. Esse método reconhece impostos correntes, reconhece também impostos diferidos. Na mensuração diz que são mensurados pela quantia que se espera ou que seja pago ou recuperado às autoridades fiscais. Então, a mensuração refere-se à forma de calcular os valores dos impostos correntes, a forma de calcular os ativos por impostos diferidos, os passivos por impostos diferidos. A mensuração do imposto corrente. A mensuração dos impostos correntes diz que o imposto corrente é calculado com base no lucro tributável do período e também usando a taxa do imposto em vigor. A taxa do imposto em vigor significa a taxa de imposto que está a ser usada no tal ano, no tal período e tudo vai. Então, a fórmula que se usa é impostos correntes é igual a lucro tributável vezes taxa de imposto. Por exemplo, lucro tributável de 200 mil meticais. Então, o imposto corrente é o valor de 64 mil. Fazemos o imposto, né? A taxa que está a ser usada. Então, fazemos 200 mil vezes 32%, que nos dá 64 mil. Então, o imposto corrente é o valor de 64 mil meticais. A mensuração dos impostos diferidos são medidos com base nas diferenças temporárias, usando também a taxa fiscal esperada no futuro. A fórmula geral vem a ser impostos diferidos é igual a diferença temporária vezes a taxa de imposto. Então, as regras importantes para a mensuração é que a taxa deve ser o que está em vigor, usamos a taxa em vigor no tal ano, e aprovada até a data do balanço. E a data apresentação do balanço é dentro de um ano. Então, não se faz desconto financeiro. Os ativos ou passivos por impostos diferidos não são descontados no valor, ao valor presente neste caso.
gastos ou rendimentos nas divulgações. Gastos ou rendimentos dos impostos correntes. Quaisquer ajustamentos reconhecidos no períodos relativos a impostos correntes do períodos anteriores. O imposto corrente é diferido total relativo a itens que foram contabilizados diretamente à situação líquida. Então, informações que a empresa deve apresentar nas demonstrações financeiras. São essas as divulgações. O objetivo é tomar as informações fiscais claras, tornar, neste caso, mostrar o efeito dos impostos atuais e futuros. Então, o que deve ser divulgado é o gasto ou rendimento de impostos. A empresa deve mostrar quanto imposto foi reconhecido no período, incluir impostos correntes dos impostos diferidos. Então, tem aqui o exemplo do exercício número 1. A empresa ABC teve um prejuízo contabilístico e fiscal em N de 1 milhão de meticais e espera-se que continue a apresentar perdas nos próximos anos. Pergunta: contabilize os impostos diferidos. Bom, o resumo é este aqui. A solução, fazemos a análise, prejuízo fiscal é de 1 milhão. Em Moçambique, prejuízos fiscais podem ser compensados em 5 anos seguintes. Contudo, a empresa não espera gerar lucros futuros, não há benefícios fiscais futuros. Então, temos aqui a tabela, né? Colocamos aqui os valores, descrição e o valor. Então, na descrição temos aqui o lucro normal e o valor é positivo de 1 milhão de meticais. Provisão para reestruturação é de menos 1 milhão e 500 meticais. Então, resultado antes dos impostos nos dá o total de 1 milhão de meticais. Então, dados adicionais. A provisão para a reestruturação não é aceita fiscalmente no ano atual, mas será quando ocorrerem os gastos. Esperam-se lucros tributáveis de 2 milhões de meticais, próximos 3 anos. Então, temos aqui outro exemplo. Então, resultados antes dos impostos. Temos aqui o valor de menos 1 milhão, são as contas a serem colocadas. Menos 1 milhão de meticais, mais adições fiscais, que é a provisão, colocamos mais 1 milhão e 500 meticais. O lucro tributável são de 1 milhão e 500 meticais. Imposto corrente, usamos 25%, que nos dá 1 milhão vezes 25%, que nos dá o total de 250 mil meticais. É o valor a pagar. Então, temos aqui diferença temporária, a provisão. O valor contabilístico da provisão é de 1 milhão e 500 meticais. Passivo, colocamos o valor no passivo. A base fiscal quer dizer não aceite no ano atual. A diferença temporária dedutível, que é de 1 milhão e 500 meticais. Então, o ativo por impostos diferidos são de 25%. Então, fazemos aqui, colocamos 1 milhão e 500 vezes 25%, que nos dá 300
275.000 meticais. Então, os lançamentos contabilísticos, colocamos no débito a classe 8. A classe 8 trata dos resultados classe 8.1, resultados operacionais. Então, temos aqui débito 851, impostos correntes, resultado. Então, o resultado são de 250.000 meticais. A crédito, colocamos a classe 4. A classe 4 fala de contas a receber, contas a pagar, acréscimos e diferimentos. Aqui vamos a tratar mais de diferimentos. Então, temos aqui a conta 4411, estimativa do imposto. Então, passivo, colocamos o valor de 250.000 meticais. Reconhecimento do ativo diferido. Na mesma classe 4, então colocamos aqui ativos por impostos diferidos. Então, colocamos o valor 4461, ativos por impostos diferidos. Colocamos o valor de 375.000 meticais. Crédito, as contas a acreditar. Colocamos aqui na classe 852, impostos diferidos. Então, o resultado seria 375.000 meticais. Então, gastos fiscais é o total. Impostos correntes mais 250.000 meticais, impostos diferidos menos 375.000 meticais. O valor líquido é igual a 250.000 meticais. É o benefício fiscal. É basicamente isso que retrata o exercício. Então, eu concluo que este trabalho, findo a presente apresentação, concluo que a norma 12 garante que a empresa reconheça corretamente os impostos atuais, reconheça os efeitos futuros, reconheça também, a norma explica que a diferença entre a contabilidade e fiscalidade são impostos diferidos, ou seja, a norma explica a diferença entre contabilidade e fiscalidade. Ela explica isso, a norma 12 explica isso. Explica também os impostos diferidos e o ativo e passivo fiscal. Explica também a mensuração e divulgações das informações fiscais. Então, é muito importante esta norma, porque se tu tens um certo salário, seja maior ou menor, então tem uma certa percentagem, tem uns certos impostos que tu tens que pagar. Então, os impostos variam do seu salário. Então, é importante para que não leve mais do que tu recebes e fiques prejudicado. Então, faz-se esses tipos de imposto, faz-se esses tipos de cálculo para não te prejudicar e não prejudicar a própria empresa. Assim que é. Então, é muito importante esta norma. Espero que tenham compreendido e espero voltar mais vezes para mais apresentações. Muito obrigada pela atenção dispensada de lá até cá. Muito obrigada. E tchau.